Voltamos na nossa segunda aula de aquarela na Via Cultural Mix. Nessa segunda aula eu vou começar a passar a introdução para vocês como nós vamos fazer luz e sombra na aquarela. Vocês vão ver que eu não vou usar nunca a cor preta e também a gente vai começar a pensar em camadas. Vai fazer a primeira camada, a segunda, a terceira camada. Vou explicar também para vocês como vocês transferem um desenho para a folha de aquarela. Tem muitas pessoas que falam, eu não pinto aquarela porque eu não sei desenhar. Então isso não será mais um problema para você. Esse é o exercício que nós vamos fazer para a aula 2. Pode ter gente que vai achar que aqui tem várias cores aqui juntas, tal. Tem 3 cores que eu usei, tá? Mas estou falando para poder montar as camadas e para poder fazer luz e sombra. Se você tem dificuldade de desenhar, tem esse modelo aqui, ou outros modelos que eu tiro da internet, do Pinterest, de outros lugares. É bom quando você for pegar referência de alguém, de trabalho de outra pessoa, você não dizer que aquilo ali é seu, você mostrar a referência de quem é, colocar o nome da pessoa de quem é, tá? Para você transferir esse desenho para cá, para essa folha, se você tiver habilidade, você já vai direto aqui e desenha bem suavemente. Se você não tem habilidade, você vai pegar, imprimir a referência de que você quer, e aí depois você vai passar o lápis na parte de trás aqui da folha. Passa bastante aqui. E esse grafite vai sair nessa folha aqui depois, vou mostrar para vocês. O papel que eu vou usar para essa atividade é esse daqui, tá? 190 gramas, é um papel satinado. Só para mostrar o papel que eu vou usar para fazer essa atividade, tá? Aí, o que que eu fiz? Eu colei aqui o papel aqui em volta, aqui, ó. Nesse caso, eu coloquei só um pouquinho para o papel não ficar correndo, tá? Mas, se você tiver com papel que ondule bastante, é interessante você fixar em tudo, tá? Essa fita crepe pode ser uma fita crepe bem fraquinha mesmo, para depois, quando você for tirar, não machucar o seu papel. Bom, então a gente passou o lápis aqui em tudo, né, nessa referência. Isso é uma coisa importante também de eu falar para vocês, que é importante vocês pegarem referência, tá? Até você chegar num nível de que, eu tenho já meu próprio traço, eu já tenho meus próprios temas. Pega uma referência, não tem essa daí, vou copiar. Então você tá com base, o que eu vou fazer é com base neste desenho aqui, que é uma folha de eucalipto, tá? Porque senão acaba saindo qualquer coisa. Então o que eu vou falar para vocês, hoje a gente vai fazer esse desenho de uma folha de eucalipto. Então passei o lápis aqui atrás, centralizo bem aqui, ó, aonde eu vou fazer o meu desenho, na folha, dá para ver mais ou menos, tá? Aonde tá. E aí vocês vão ver que aonde eu passar o lápis aqui em cima da minha imagem, vai transferir para a folha que eu vou colorir, que eu vou pintar com aquarela. Eu só vou fazer um pouquinho mais para vocês poderem enxergar, tá? O que que eu tô fazendo. Ó, tá vendo que tá transferindo?
Depois que eu transferi o desenho, aí tira um pouquinho do excesso do grafite, tá? Bem levinho também. Tem essa borracha aqui que eu mostrei pra vocês, e aí depois tem essa borracha aqui elétrica, ó. Só tira um pouquinho. E aí depois eu passo um pincelzinho. Procura não ficar passando a mão também na sua folha, ou você pega um pedacinho de papel que esteja limpo e passa aqui, ó. Peraí que deu uma sujadinha, borra. Eu fiz com muita pressão aqui, deu uma sujadinha. Pronto. Vamos começar a fazer a cor. Uma coisa importante para vocês, nesse trabalho a gente vai fazer ele em 3 etapas, tá? Vai fazer primeiro a base, aí depois a gente vai fazer o meio tom e depois nós vamos fazer os detalhes. Então, para começar, eu limpei um pouquinho a paleta aqui, e aí a gente vai usar como base o Intense Green, o azul da Prússia e o índigo, tá? Então aí tudo 50-50. Então vou raspar um pouquinho aqui. Essa daqui é a nossa cor base, tá? Então vou deixar primeiro preparado todas as cores, e aí depois, ó, tá vendo? Vou colocando aqui, vou misturando, e coloquei muito, tá muito forte. Então pode colocar um pouquinho mais de água, você vai testando. Tá, fiz essa base aqui. Aí eu vou colocar aqui do lado, ó, vou dar um pinguinho aqui para saber. Eu acho que dá para começar com esse verde aqui. Ou tá, deixa eu colocar um pouquinho mais de verde. Para ver como que fica. Sempre testa aqui do lado, no papel que você vai usar. Eu tô achando que esse daqui tá muito verde, pode ter um pinguinho mais de azul. Põe um pouquinho mais, tudo pouquinho, tá vendo que eu tô colocando? Tudo pouquinho. Tá, agora pra mim tá bom, pra fazer uma base para esse trabalho. Então, eu vou começar com esse daqui. Vou deixar as outras cores já preparadas, tá? Então, aí depois, a segunda cor que eu vou usar, que é de meio tom, eu também vou usar o verde, que é a nossa base aqui, e mais um azul da Prússia. Então, vou colocar essa base aqui e esse outro azul aqui. Vou deixar um pouquinho mais escuro o azul. Vou pegar esse outro azul aqui, ó, para deixar um pouquinho mais escuro. Vou mostrar para vocês a diferença, tá? Então, esse aqui ficou essa cor, ó. Esse daqui já tá um pouquinho mais azulado, mas ainda falta um pouquinho mais de azul. Tá vendo que tá um pouquinho mais azulado? Dá para vocês perceberem? Ó, tá um pouquinho mais azulado. Esse tá mais esverdeado, esse tá mais azulado. E aí depois, pra gente fazer os detalhes, eu vou pegar um pouquinho mais desse, que já tá escuro. Só que como eu fiz tão pouco, que o desenho é pequeno, eu vou pegar um pouquinho mais de azul, ó. E aí eu puxo um pouquinho mais desse verde. Todas as cores que vocês forem fazer, para um desenho ficar harmônico, vocês têm que puxar da cor principal, vai. A nossa base é esse verde que a gente fez. Todo o restante que você for fazer de cor, puxa da base para poder ficar um desenho harmônico. Você vai falar, nossa, mas essa cor está muito fora do restante. É porque você não puxou um pouquinho da cor da base aqui. Então vamos ver como que ficou essa outra cor aqui. Ela tem que ficar mais escura. Então vamos carregar mais aqui no pigmento, por menos água. E eu vou até puxar um pouquinho mais esse verde aqui, para pôr aqui, ó. Vamos ver. Ó, tá bem mais escuro, verde bem mais escuro, tá? Então essas cores, são essas 3 cores aqui que a gente vai trabalhar. Cor base, meio tom e depois para fazer os detalhes. Não fica lavando aqui o pincel assim, ó, assim, desse jeito que eu tô fazendo. Não é para fazer isso toda hora, tá? Quando a gente for começar a pintar, só molha um pouquinho, tira o excesso aqui de água, bate um pouquinho aqui no pano, porque é tudo o resíduo que fica aqui de pigmento que, tá vendo? Como eu usei
quase as mesmas cores, não tem importância que fique um pouquinho dessas cores aqui no seu pincel. Então vamos começar com a base. Vou umedecer um pouquinho o meu pincel, tiro o excesso, aí eu venho aqui, ó, tá vendo, ó, eu molho aqui a cerda do meu pincel nessa base que a gente fez, tiro o excesso, e aí você vai começando a dar algumas pinceladinhas. Você pode seguir ali o exemplo ou não, tá vendo que eu tô batendo aqui só o pincel? Isso é uma coisa que eu pedi para vocês fazerem na primeira aula. Ah, tá usando só a pontinha, tá usando toda a gota aqui do pincel. Não é legal, às vezes, ficar essas pontinhas aqui, que isso aqui vai marcar. Ou, se você quer que marque, deixa se acomodar. Eu não quero que fique, então você também limpa o pincel e tira aqui, ó, raspa aqui um pouquinho, ó, e vai batendo aqui, que isso aqui vai sair, ó, tá vendo? A água é como se fosse para aquarela, é como se fosse a borracha da aquarela, tá? Então, no primeiro momento, você já pode ir fazendo, se errou, passa o pincel para tirar, ó. Errei. Deixa eu passar só a água aqui para tirar. Esse papel, como eu falei para vocês, é o satinado, então ele vai demorar um pouquinho mais para sair. Mas daqui a pouco já apaga um pouquinho mais aí, tá? Aí eu vou dando só aleatório, assim, essas batidinhas aqui. Deixa aí a primeira parte da imagem, tá? Deixa secar um pouquinho. Então é isso, eu espero que vocês experimentem a aula de hoje, tudo que eu passei para vocês, sem medo de errar. Deu errado? Faz de novo, tá? E espero vocês na terceira aula de aquarela, que a gente vai avançar um pouquinho mais, colocando mais cores. Até lá!